Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nas últimas semanas, 8 das principais montadoras do país anunciaram a paralisação das suas atividades no momento crítico da pandemia. A gente sabe que a questão da saúde pesou, mas também existem outros fatores por trás dessa decisão, no caso dessas 8 montadoras, Fausto. Bem, Glauco, acho que nesse atual momento a principal questão, independente de todas elas, é a questão da pandemia. A pandemia hoje está colocada como um enorme problema de saúde pública. Os sindicatos vêm pressionando e as montadoras vêm aderindo à ideia de parar suas atividades por um período, como a gente viu ali no começo do ano, lá para março e abril do ano passado. Isso foi uma atuação importante naquele momento e agora, apesar de todo o drama que a gente vive em relação ao posicionamento do governo, é um caminho importante para a proteção dos próprios funcionários. Agora, é claro que a gente sabe que o que está acontecendo também no setor automotivo é que há uma reprogramação de toda a sua produção para 2021. Imaginava-se que 2021 seria diferente, que a questão da pandemia estaria superada, que o mercado voltaria a patamares maiores do que a gente assistiu em 2020, principalmente, que o mercado chegou um pouco mais de 2 milhões de automóveis, ou seja, metade do que foi o pico aí de produção do setor, e agora apresenta-se 2021 com muita dificuldade. A perda de controle da pandemia, de certo modo, vai alterar e já alterou as previsões de mercado também para esse ano, reduzindo drasticamente, muito provavelmente, o nível de vendas. Na outra ponta, a gente sabe também que há problemas de fornecimento na cadeia. Uma série de elos da cadeia estão quebrados, você está com problemas de recebimento de peças, em especial vinculados ali os eletroeletrônicos, né, as vinculadas às placas, etc., e que por algum motivo não está chegando aqui no Brasil. Eu sempre insisto que nós temos que olhar com bastante atenção as cadeias de fornecimento, porque neste momento de pandemia se alastrando pelo mundo, e o Brasil sendo o foco, o principal país aí de contaminados, coloca em questão boa parte do que nós chamamos tanto do ponto de vista de colocar produtos para fora, como de trazer produtos para dentro. Isso coloca alguns dilemas e acende um alerta para entender o que está acontecendo nesse momento, em que falta de componentes estão se acelerando. Agora, não só o caso das montadoras, mas da economia em geral também clamam aí pela necessidade do auxílio emergencial, que já vem sendo discutido. Inclusive, governadores pediram que o auxílio fosse majorado, né, que voltasse a ter o valor de R$600, mas também programa de preservação de empregos, Fausto, porque isso foi adotado no ano passado, depois foi abandonado e não existe mais nada nesse sentido. Também seria importante ter algum tipo de política pública para a preservação dos empregos nesse momento da pandemia. Não há a menor dúvida, em especial em alguns setores que a gente está assistindo, né? O setor de comércio é um setor que já sofreu muito na pandemia, agora vai sofrer mais. Conjunto de algumas categorias vinculadas ao setor de hotelaria, todo o setor de aviação, setor aí de turismo, enfim, existe uma série de setores que poderiam se utilizar de novas formas e formas que já foram implementadas para tentar preservar o emprego. O governo até agora, ele tem dito que irá retornar o chamado BEM, lá, que foi o programa montado naquele momento, mas o anúncio ainda não saiu. O auxílio emergencial saiu uma base muito menor e, de fato, a gente fica olhando assim, um processo em que a pandemia está avançando no país, chegou no seu maior nível, medidas de isolamento social precisam ser tomadas e em algumas regiões já estão sendo tomadas, mas ao mesmo tempo você não vê o mesmo movimento em relação ao Estado brasileiro. Primeiro, ele é um Estado que está desarticulando a questão da pandemia, não tem uma centralização de ação, e segundo, ele é errático, né? Ou seja, o presidente agora voltou, parece que nós voltamos a começar a discutir a pandemia. Parece que tudo está começando agora, como se nós não tivéssemos com mais de 3 mil mortes por dia
algo que e passado mais de 300 milhões de mortos. Então, e aí ficamos numa discussão do que volta e do que não volta. E aí quando volta, primeiro que volta em patamares menores, segundo que leva muito tempo, né? Vamos lembrar que nós já estamos acabando o mês de março, estamos indo para o quarto, daqui a pouco vamos entrar o quarto mês do ano, o programa de manutenção do emprego não saiu, o auxílio emergencial sai, mas também não sai, o valor de fato ainda não foi colocado, vamos começar todo o processo de burocrático que a gente sabe que os bancos levam, enquanto isso a população vai sofrendo principalmente com a própria pandemia de um lado, mas com as suas consequências econômicas. E o que mostra, né, o caso das montadoras, é que não existe contradição entre salvar vidas e economia. Na prática, hoje, o que a gente tem é uma economia desordenada, com uma ineficiência em relação às ações de combate à pandemia, e uma coisa acaba contaminando a outra, né, Fausto? Porque a gente sabe, por exemplo, que quando as pessoas vão comprar um carro, elas planejam, não é uma compra de um bem pequeno. Como planejar hoje no cenário brasileiro em que a gente está no momento crítico da pandemia e que também a economia não anda? Não tem condição, né? E a gente está falando de um bem, né? um bem móvel ali, né? Agora imagine um bem de consumo, que é o caso do automóvel. Agora imagina você pensar num investimento mesmo, investimento de uma nova planta, investimento de uma inovação tecnológica que você vai trazer, um investimento que, de certo modo, gera empregos, gera divisas, aumenta o PIB. Ou seja, o investidor produtivo, principalmente, ele tende a ficar parado, né? Ele tende a proteger o seu recurso, ele não sabe de fato para onde as coisas vão na economia brasileira. E vamos lembrar que nesse caso não é só a pandemia acelerou uma série de dificuldades, mas a taxa de desemprego continua alta e já era alta antes da pandemia e deve continuar alta depois da pandemia. A gente tem uma taxa de crescimento muito baixa no Brasil, independente da pandemia ou não, e a pandemia está jogando lá para baixo. Na verdade, o que a gente tem é uma grande desorganização do Estado brasileiro, não há uma proposta clara, né, de desenvolvimento econômico, e que agora, no meio da pandemia, muito menos, né? E a pandemia mostrou em relação a esse governo algo bastante importante quando a gente pensa em crescimento econômico, que é planejamento. Não há planejamento, não há uma direção para onde o Brasil está caminhando. Não tendo esse tipo de direção, fica muito difícil você retomar investimento e você tomar decisões para onde as coisas caminham. O que a gente tem assistido é uma flutuação do câmbio muito acelerada, agora um processo de elevação dos juros, né? E junto com a elevação dos juros, você está vendo ali um embate bastante grande em relação para onde vai a taxa de inflação, e tudo isso colocado num cenário pandêmico, ou seja, a gente vive momentos econômicos bastante difíceis, e que de alguma forma está impactando principalmente o conjunto dos mais pobres, mas também na outra ponta os investimentos e aqueles que de certo modo têm potencial de puxar o crescimento do país. E tem uma coisa, né, que é meio que um pensamento mágico do capitalismo, de parte do capitalismo brasileiro, que acha que desestruturando o mercado de trabalho, você rebaixando a renda e o salário das pessoas, elas vão continuar consumindo. E uma hora para, né, Fausto? Porque as pessoas não vão ter dinheiro simplesmente para consumir, ainda mais bens como carros, né? A gente já teve a saída da Mercedes-Benz, a saída da Ford, e se continuar com essa estruturação de um mercado de trabalho rebaixado, é capaz de outras montadoras saírem também no futuro? Bem, aí nós temos ainda uma visão bastante errática do governo em relação à sua posição com o mercado internacional. No caso do setor automotivo, chama bastante atenção que há um processo de liberalização do mercado, e nesse sentido a gente sabe que o Brasil, apesar de ser um mercado bastante grande, bastante importante no mundo, ele vem perdendo potência, ele tem ficado cada vez menor, e de alguma forma ele vai se acoplando às cadeias, nas suas cadeias globais. Só que com as taxas, com a atual política do governo, algumas montadoras já estão optando por trazer o veículo importado para cá, como foi o caso da Ford. Há também uma percepção do setor em que aqueles que podem comprar um carro novo tá diminuindo, né, o consumo do mercado potencial. Isso também está significando que muitas montadoras estão revendo os seus planejamentos de planta, inclusive. Algumas vão fechar parte da sua produção, outras podem fechar a sua produção inteira e passar a importar bens de maior valor agregado.
A figura do carro popular aqui no Brasil, Glauco, é uma figura que está deixando de existir. Deixando de existir porque o carro está ficando cada vez mais caro de um lado, e na outra ponta porque aqueles que podem de fato comprar um carro zero é cada vez menor. Isso vai sinalizando o empobrecimento também do país e vai sinalizando que se a gente não mudar o atual modelo de desenvolvimento, nós vamos caminhar aí para um mercado do consumidor de fato, no caso do segmento automotivo, os famosos 30%, ou seja, só menos de um terço da população brasileira de fato será potencial de compra de carro novo. Bem, sendo assim, certamente muita coisa vai mudar no setor auto nos próximos anos, porque você vai saindo daquele segmento dos carros para os mais pobres, os carros menores, em que você faz uma venda longa, né, uma venda de grande produção, para produções menores, um mercado menor, com veículos mais caros direcionados para a parte mais rica da sociedade. E aparentemente essa é a proposta desse governo com relação a para onde nós vamos do ponto de vista do mercado consumidor. Uma massa muito grande de trabalhadores e brasileiros muito pobres e um percentual muito pequeno que enriquece cada vez mais. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana e até mais. Até a próxima. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.